Então já houve entre os dois uma amizade infantil, travessão, talvez mesmo um amor infantil, travessão, que justificava o do. Essa solução poderia parecer-nos tão trivial como a que de início suspeitamos. Verificamos, entretanto, que desce a um nível mais profundo ao constatarmos que essa relação infantil explica de forma inesperada alguns pormenores do seu contato de agora. Considere-se, por exemplo, a pancada na mão de Zoe Gradiva, explicada de forma muito convincente por Norbert Hanold, pela necessidade de uma resposta experimental para o problema da realidade física da aparição. Acaso isso não parece ao mesmo tempo demasiadamente com o renascimento do impulso para brincadeiras violentas, constantes na infância dos dois, segundo as palavras de Zoe? Considere-se também quando Gradiva indagou ao arqueólogo se este não se recordava de, há 2000 anos, ter compartilhado de sua refeição. Essa pergunta incompreensível logo parece adquirir sentido se mais uma vez substituirmos o passado histórico por um passado pessoal, a infância, do qual a jovem retinha lembranças vívidas, mas que parece ter sido esquecido pelo rapaz. De repente, surge-nos a descoberta de que as fantasias do jovem arqueólogo sobre Gradiva talvez sejam um eco dessas lembranças infantis esquecidas. Assim sendo, não se trata de produtos arbitrários de sua imaginação, tendo sido essas fantasias determinadas sem que ele soubesse disso pelo acervo de impressões infantis esquecidas, mas ainda nele atuantes. Seria possível para nós, ainda que só possamos conjecturar sobre elas, mostrar em detalhes a origem dessas fantasias. Ele imaginou, por exemplo, que Gradiva devia ser de origem grega, filha de uma alta personagem, talvez de um sacerdote de Ceres. Isso se ajusta com perfeição ao seu conhecimento do nome grego da jovem, Zoe, e ao fato de ela pertencer à família de um professor de zoologia. Mas se as fantasias de Arnold são lembranças modificadas, podemos esperar encontrar na informação fornecida por Zoe Bertgang uma indicação da fonte dessas fantasias. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Já nos falou sobre a íntima amizade infantil deles e agora irá revelar-nos o subsequente desenvolvimento dessa relação de infância. Na verdade, naquela época, até a idade em que começam, não sei por que a chamar-nos de Backfish, habituei-me a depender muitíssimo de vossa companhia e acreditava que nunca encontraria no mundo um amigo melhor. Eu não tinha mãe, nem irmã ou irmão, e para meu pai uma cobra de vidro conservada em álcool era muito mais interessante do que eu. Todos, inclusive as meninas, precisavam de algo para ocupar seus pensamentos, e o que quer que esteja ligado a eles
E isto é o que fostes para mim então. Mas quando vos voltastes inteiramente para a arqueologia, descobri, travessão, deveis perdoar-me, mas na verdade esse tratamento formal parece-me demasiadamente ridículo e, além disso, não se ajusta ao que eu quero dizer, travessão. Como estava dizendo, descobri que te tinhas tornado uma pessoa insuportável, que, ao menos no que me dizia respeito, não possuía olhos para ver, nem boca para falar, e nem memória para lembrar-se de nossa amizade infantil. Sem dúvida, foi por isso que me achaste agora com aspecto diferente, pois quando às vezes te encontrava em reuniões sociais, travessão, o que aconteceu ainda uma vez no último inverno, travessão, tu não me vias e muito menos me dirigias a palavra. Não que houvesse nisso algo de pessoal, já que tratavas a todas igualmente. Para ti eu era invisível e tu, com teu topete de cabelo louro, que tantas vezes arrepiei nossas brincadeiras, te mostravas tão maçante, tão seco e mudo como uma cacatua empalhada, e ao mesmo tempo tão pomposo como um Archaeopteryx travessão. Sim, é esse mesmo o nome daquele monstruoso pássaro antediluviano há pouco descoberto. Só de uma coisa nunca suspeitei, que entretinhas uma fantasia igualmente afetada, considerando-me também aqui em Pompeia como algo que fora escavado e que retornava à vida. Quando deparei contigo inesperadamente em minha frente, de início foi-me muito difícil compreender a incrível trama tecida por tua imaginação em teu cérebro. Depois ela me divertiu e até me deu prazer, apesar da loucura, pois, como já te disse, eu não suspeitava isso de ti. Assim ela nos mostrou claramente o que os anos haviam feito de sua amizade infantil. Nelas cresceu até transformar-se em amor, pois uma jovem precisa de um objeto a quem dedicar o seu coração. Fräulein Zoe, corporificação da inteligência e da clareza, torna sua mente transparente para nós. Se é regra geral que toda jovem normalmente constituída dirija primeiramente sua afeição ao pai, Zoe, cuja família se resumia neste, estava especialmente destinada a fazê-lo. Mas seu pai, totalmente absorvido em seus interesses científicos, não lhe dava a mínima atenção. Assim, ela foi obrigada a se dirigir para outra pessoa, ligando-se particularmente ao seu jovem companheiro de brinquedos. Quando ele também deixou de fazer caso dela, seu amor não sofreu nenhuma diminuição, ao contrário, intensificou-se, pois ele se tornara semelhante ao pai, absorvendo-se como ele na ciência e afastando-se da vida e de Zoe. Dessa forma, foi possível para ela manter-se fiel mesmo na infidelidade e travessão. Reencontrar o pai no amado, abrangendo os dois na mesma emoção, ou, como podemos dizer, identificando-os em seu sentimento. Mas que justificativa temos para essa pequena análise psicológica que pode parecer arbitrária? O próprio autor, a oferecer para nós um único, mas altamente significativo pormenor, quando Zoe descreveu a transformação que tanto a perturbou de seu antigo companheiro de folguedos, injuriou-o comparando-o a um Arquipteryx,
o monstro alado antediluviano que pertence à arqueologia da zoologia. Desse modo, ela encontrou uma única expressão concreta da identidade das duas figuras. Sua queixa aplica-se com a mesma palavra tanto ao homem que ela amava quanto ao seu pai. O Archaeopteryx podemos dizer, uma ideia conciliatória ou intermediária, na qual seu pensamento sobre a insensatez do homem amado coincidiu com um pensamento análogo sobre o pai. Já com o rapaz, as coisas tomaram um rumo diferente. Absorto na arqueologia, só se interessava por mulheres de bronze e de mármore. Nele, a amizade de infância, em vez de intensificar-se, transformando-se em paixão, dissolveu-se, caindo em tão profundo esquecimento que, ao encontrar socialmente a antiga companheira de brinquedos, não a reconheceu. É verdade que, se examinarmos os fatos com mais cuidado, iremos perguntar-nos se o esquecimento será a descrição psicológica correta do destino dessas lembranças em nosso jovem arqueólogo. Existe um gênero de esquecimento que se caracteriza pela dificuldade que a convocação externa mais forte tem em despertar a memória, como se alguma resistência interna lutasse contra seu ressurgimento. Em psicopatologia, essa espécie de esquecimento recebeu o nome de repressão, da qual o caso exposto pelo autor parece ser um exemplo. Ora, não sabemos se o esquecimento de uma impressão está sempre vinculado à dissolução de seu traço de memória na mente, mas podemos certamente afirmar que a repressão não coincide com a dissolução ou a extinção da memória. É verdade que o reprimido, via de regra, não pode emergir da memória sem maiores dificuldades, mas conserva uma capacidade de ação efetiva e, sob a influência de algum evento externo, pode vir a ter consequências psíquicas que podem ser consideradas como produtos da modificação da lembrança esquecida e como derivados dela, e que, se não forem vistas por esse prisma, permanecerão incompreensíveis. Parece-nos já termos reconhecido nas fantasias de Norbert Hanold sobre Gradiva derivados de lembranças reprimidas de sua amizade infantil com Zoe Bertgang. Tal retorno do que foi reprimido deve ser esperado com particular regularidade quando os sentimentos eróticos de uma pessoa estão ligados às impressões reprimidas, travessão, quando sua vida erótica sofreu as investidas da repressão. Esses casos comprovam o velho ditado latino Naturam expellis furca, tamen usque recurrent. Embora este originalmente se referisse somente à expulsão por influências externas e não por conflitos internos. No entanto, esse provérbio não nos explica tudo, só nos informa sobre o fato do retorno da parte da natureza que foi reprimida,
mas não descreve a maneira altamente singular desse retorno, que se realiza através do que classificaríamos de malévola traição. É precisamente o que foi escolhido como instrumento da repressão, travessão, como a furca do provérbio latino travessão, que vai constituir o veículo do retorno oculto na força repressora. O que é reprimido revelar-se-á por fim vencedor. Esse fato pouco tido em conta e que merece um exame atento é ilustrado travessão de forma mais impressionante do que seria por muitos outros exemplos travessão, por uma conhecida água forte de Felicien Hobbes, e é ilustrado com um caso típico de repressão na vida dos santos e penitentes. Um monge ascético, fugindo certamente das tentações do mundo, volta-se para a imagem do Salvador na cruz, mas esta vai submergindo nas sombras e em seu lugar ergue-se radiante a imagem de uma voluptuosa mulher nua, também crucificada. Outros artistas com menor compreensão interna, insight psicológica, mostram em alegorias da tentação semelhantes a essa, o pecado erguendo-se insolente e triunfante em diversas atitudes junto à cruz do Salvador. Só Hobbes, porém, fê-lo ocupar o lugar do Salvador na cruz. Ele parece ter sabido que, quando o que foi reprimido retorna, emerge da própria força repressora. Vale a pena fazer uma pausa para observar em casos patológicos como a mente humana se torna sensível em estados de repressão a qualquer aproximação do que foi reprimido, e como até mesmo leves semelhanças bastam para que, por trás da força repressora e por meio da mesma, o reprimido venha a emergir. Tive entre meus pacientes um jovem travessão, pouco mais que um menino travessão, que após involuntariamente tomar conhecimento dos processos sexuais, passara a fugir de todos os desejos eróticos que nele surgiam. Para esse propósito, utilizava vários métodos de repressão, intensificando com sua dedicação aos estudos, tornando-se exageradamente dependente da mãe e adotando em geral um comportamento infantil. Não vou expor aqui a forma como sua sexualidade reprimida voltou à tona, justamente em relação com a mãe, mas descreverei a circunstância invulgar e original como uma de suas proteções ruiu numa ocasião que jamais julgaríamos suficiente para tal. A matemática goza da reputação de desviar as atenções da sexualidade. Jean-Jacques Rousseau recebeu de uma dama a quem havia desagradado o seguinte conselho, abre aspas: Lascia le donne estudia la matematica, fecha aspas. Também o nosso fugitivo atirou-se com avidez ao estudo da matemática e da geometria que lhe cabiam no currículo escolar, até que um dia suas faculdades de conhecimento
paralisaram-se diante de alguns problemas aparentemente inocentes. Foi possível reconstituir o enunciado de dois desses problemas. Abre aspas, dois corpos chocam-se um com a velocidade de reticências, etc., fecha aspas, e, abre aspas, num cilindro de diâmetro M, inscrever um cone, reticências, etc., fecha aspas. Outros certamente não teriam visto nesses problemas alusões evidentes a eventos sexuais, mas o jovem sentiu que a matemática também o traíra e afastou-se dela também. Se Norbert Arnold fosse alguém na vida real que dessa forma e com o auxílio da arqueologia houvesse fugido do amor e de uma amizade infantil, seria lógico e dentro das normas que o que nele revivesse as lembranças esquecidas da menina amada em sua infância fosse justamente uma escultura antiga. Seria para ele um merecido destino apaixonar-se pela imagem em mármore de Gradiva, por trás da qual, devido a uma semelhança inexplicada, a esquecida Zoe de carne e osso fizesse sua influência notada. A própria Zoe Fraulein parece ter compartilhado de nosso enfoque do delírio do jovem arqueólogo, pois a satisfação que exprimiu na parte final de sua franca e detalhada e instrutiva reprimenda dificilmente poderia ter base em outra coisa que não no conhecimento de que ela própria, desde o início, estivera relacionada com o interesse dele por Gradiva. Fora precisamente isto que ela não esperara dele, mas que lograra perceber através dos disfarces delirantes. O tratamento psíquico que ela administrara, entretanto, já exercera nele seus efeitos benéficos e Arnold sentia-se libertado, pois seu delírio foi substituído por aquilo de que não constituíra senão uma cópia inadequada e distorcida. Também não hesitou mais em lembrar-se da jovem e nela reconhecer a alegre, bondosa e inteligente companheira de folguedos, que em nada mudara nos pontos essenciais, mas fez uma descoberta muito estranha. Tu te referes, disse a jovem, ao fato de que alguém tenha de morrer para chegar a estar vivo. Mas, sem dúvida, isso tem de ser assim mesmo para os arqueólogos. Evidentemente, ela ainda não o perdoara pelo caminho tortuoso percorrido por ele, através da arqueologia, para, de sua amizade infantil, chegar à relação que há pouco haviam iniciado. Não, refiro-me a teu nome, reticências, Bertgang. Tem o mesmo significado que Gradiva e quer dizer alguém que brilha ao avançar. Não estávamos preparados para isso. Nosso herói começou a despojar-se de sua humildade e a desempenhar um papel ativo. É evidente que estava completamente curado de seu delírio e já o superara, tendo provado isso ao romper os últimos fios da trama do delírio. É também exatamente dessa forma que se comportam os pacientes quando aliviados da compulsão dos seus pensamentos delirantes.
pela revelação do material reprimido oculto por estes. Ao compreendê-los, eles próprios revelam-se nas ideias que subitamente lhe ocorrem as soluções dos enigmas finais e mais importantes de sua estranha condição. Já adivinháramos que a origem grega da imaginária gradiva era um resultado obscuro do nome grego Zoe, mas não ousáramos examinar o nome gradiva, deixando-o passar como uma criação arbitrária da imaginação de Norbert Hanold. Mas eis que esse nome agora se revela como sendo derivado, travessão, sendo na verdade uma tradução, travessão, do sobrenome reprimido da menina que ele amara na infância e aparentemente esquecera. A investigação da origem do delírio e sua solução estão agora completas no que em seguida narra o autor. Sem dúvida, tem em mira um final harmonioso para sua história. Tranquilizamo-nos quanto ao futuro ao ler que o rapaz que até aqui fora obrigado a desempenhar o lamentável papel de um indivíduo necessitado de treinamento urgente deu mais alguns passos no caminho do restabelecimento e conseguiu despertar em Zoe alguns dos sentimentos que anteriormente o fizeram sofrer. Foi assim que a fez sentir ciúmes, mencionando a simpática jovem senhora que há pouco interrompera seu tete-a-tete na casa de Meleagro e confessando que a mesma fora a primeira mulher a despertar-lhe sentimentos favoráveis. A essas palavras, Zoe mostrou-se disposta a separar-se friamente dele, observando que já havia sido recuperada a razão, inclusive por ela própria. Ele poderia procurar Giza Hartleben, abre parênteses, ou como quer que ela agora se chamasse, fecha parênteses, e oferecer seus préstimos científicos para a visita dela em Pompeia. Quanto a ela, Zoe voltaria ao Albergo del Sole, onde seu pai a esperava para almoçar. Talvez viessem a se encontrar novamente em alguma festa na Alemanha ou na Lua. Contudo, pretextando mais uma vez afastar uma mosca, o arqueólogo beijou-a na face e em seguida nos lábios, passando a agressividade que é o amor inevitável, dever masculino na prática do amor. Uma única vez, uma nova sombra pareceu ameaçar a felicidade do par, quando Zoe declarou precisar então realmente reunir-se ao pai, senão ela morreria de fome no Sole. Teu pai? O que acontecerá? Mas a inteligente jovem desfez rapidamente as preocupações de Arnold. Provavelmente nada. Não sou um exemplar indispensável de sua coleção zoológica. Se o fosse, talvez não tivesse tão intensamente entregue a ti o meu coração. No entanto, se acaso o pai inesperadamente encarasse o assunto de outra forma, haveria um expediente seguro. Arnold só precisaria tomar um barco para Capri, ali capturar uma Lacerta faraglionensis, abre parênteses, ele poderia praticar a técnica
no dedo mindinho dela, fecha parênteses, soltar o animalzinho em Pompeia e tornar a caçá-lo sob as vistas do zoólogo, deixando-o escolher entre um Faraglionensis do continente e sua filha. É fácil ver que nesse ardil se mesclavam a zombaria com a amargura, e que por meio dele a jovem como que advertia o noivo a não imitar muito fielmente o modelo pelo qual ela o escolhera. Nesse ponto, Norbert Hanold torna a nos tranquilizar, demonstrando por vários indícios, aparentemente triviais, a grande transformação nele ocorrida. Propôs a sua Zoe uma lua de mel na Itália e, em Pompeia, como se todos aqueles pares de ternos Edvins e Angelinas nunca houvessem provocado a sua indignação. Sua memória não guardara quaisquer sentimentos contra aqueles felizes casais, que tanto e tão desnecessariamente se haviam afastado de seus lares alemães. O autor tem razão em apresentar tal perda de memória como o melhor e mais fidedigno sinal de uma mudança de atitude. A sugestão do, abre aspas, seu companheiro de infância, também de certa maneira desenterrado das ruínas, fecha aspas, Zoe respondeu que ainda não se sentia suficientemente viva para tomar tal decisão geográfica. O delírio foi, portanto, sobrepujado por uma bela realidade, mas antes que os dois amorosos deixassem Pompeia, iriam prestar-lhe uma última homenagem. Ao alcançarem a porta de Herculano, onde no começo da via Consolare uma fieira de antigas pedras com ressaltos cruza a estrada, Norbert Arnold parou e pediu à jovem que caminhasse à sua frente. Percebendo sua intenção, Zoe Bertgang, gradiva, rediviva, ergueu um pouco a saia com sua mão esquerda e avançou, enquanto ele a observava com um olhar sonhador. Com passos ágeis e silenciosos, ela atravessou a rua sobre as pedras, iluminada pelo sol de Pompeia. Como o triunfo do amor, o que era belo e precioso no delírio, encontrou reconhecimento como tal.